Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo na Marisol Bordados. Esse é o vídeo de número 2 da série Bordados para Barrados, tá? Se você quer nesse vídeo, nós temos que informar a você que temos o vídeo 1, onde a gente faz a parte da pintura do tecido em caneta, com canetinhas, tá? Isso aqui tudo é canetinha. E agora, neste vídeo, nós vamos fazer a parte do bordado. Então, eu separei aqui para vocês as linhas que a gente usou. Aqui nessa parte de acabamento, essa aula já está aqui no canal. E aqui durante a aula eu falo que eu usei a linha clara brilhante da Círculo, né? Não a verde mesclado. E essa cor aqui, eu não sei se eu falei, mas eu vou falar de novo, é a papoula. Papoula 4445 4445. Que a gente fez aqui é esse gradeado com ponto quadrilátero em cima e embaixo, tá? E o restante do bordado todo nós fizemos na linha de meada, essas linhas que pode ser a linha Moliné, tá? Da Círculo. Pode ser a linha Anchor, que é esta daqui, tá? Também de meada. Pode ser a DMC, que é esta daqui, DMC. Ou qualquer outra que você tiver de boa qualidade, porque eu sei que tem algumas linhas que não são de boa qualidade, e aí você vai lavar a sua peça bordada e a linha mancha. Então, nada disso. Não vou dar numeração de linhas, porque de cores, porque, como eu falo aqui na aula, isso é muito livre, pessoal, criativo e bem particular. É lógico que eu usei mais de um vermelho, usei um vinho, usei um roxo, né? Para alguns nó francês aqui para escurecer o miolo da flor, tá? Durante a aula eu mostro. Usei um laranjinha aqui para fazer um degradê aqui na minha flor amarela, tá vendo? Um fiozinho só, tá? Usei mais de um tom de amarelos e usei 2 tons de verde só, tá bom? Então, é muito particular esse incremento de cores, né? Você vai usar a sua criatividade, o seu gosto, né? Cada um tem um gosto. E ainda nós podemos usar no bordado livre essa linha 100% de viscose. Ela é 100% viscose, não sei se dá pra ver aqui, ó. Ela vende nesses tubinhos pequenininhos, elas são bem brilhosas, tem várias cores, tá? Eu também usei um pouquinho dela aqui, aqui dentro, tá? Dessa parte mais delicada aqui, dessa florzinha amarela, eu usei ela, tá? Para dar um brilhozinho, um destaque. Então, isso tudo é muito, eu só tô dando aqui uma sugestão de linhas e as cores que eu usei neste caso. Se você mudar as cores das flores, você vai usar outras cores, né? E sempre procure fazer um degradê, porque para não ficar assim um desenho muito chapado, mesmo que seja só um bordado simples. O bordado aqui, isso aqui é um risco simples, não tem nada de rebuscado aqui. Então, eu separei 4 pontos do bordado livre para fazer o contorno, tá? Então, eu tenho o ponto haste, o ponto atrás, o nó francês, o ponto correntinha, tá? Aqui no laço, e opcionalmente um pouquinho do palestrina aqui para fazer uns nozinhos aqui do caule do meu galinho, tá? Mas é tudo bem básico, bem fácil, rápido, prático, para você agregar valor à sua peça na hora de fazer um barrado. Meu barrado é um pouco grande, mas você pode pegar o risco, diminuir e aplicar onde você desejar, tá? Então, vamos ao vídeo 2, a parte de bordados do nosso risco Flores do Campo.
Lembre-se, o risco está aqui na descrição do vídeo, nas redes sociais e e-mail. E se você quiser alguma técnica aqui no canal de maneira intermediária e avançada, torne-se membro do nível 2 de assinatura. Você acessa vídeos exclusivos e tem aulas VIPs particulares comigo, tá bom? Então, vamos à segunda parte da peça, bordado, tá? Essa parte é o bordado. Lembre-se, a pintura está no vídeo 1. Vamos à aula? Bom, pessoal, essa parte de bordado livre, o nome já diz, é bem livre, tá? Eu separei uns pontinhos básicos, até porque o design aqui, o desenho, o risco, é muito básico, tá? Então, não tem necessidade aqui, neste caso, de fazer nenhum tipo de bordado com pontos mais elaborados, tá? E o bordado livre, como o nome já diz, é bem livre, é bem solto, é bem criativo, é muito pessoal também, vai do gosto da pessoa, tá? E nós aqui, no nosso caso, nós, como eu já falei, nós estamos agregando bordado e pintura em caneta. Então, quer dizer, é necessário que se haja um equilíbrio, tá? Eu tô usando aqui a linha Moliné, eu peguei um fio, né? Vocês sabem que a linha Moliné, a linha de meada, ela tem... Vamos lá, para quem não sabe, ela vem assim, olha, tá? Numa meada, e aqui dentro dessa meada tem 6 cabos que a gente chama, tá? A gente chama de cabos. Aqui tem um fio composto por 6 cabos. A gente tira um cabo desse, no nosso caso aqui, dobra ele, certo? E põe na agulha as duas pontinhas, tá? No fundo aqui da agulha. Eu tô usando uma agulha 7, mas pode ser uma agulha 8, e que dá bem aqui na sacaria que nós estamos usando, tá? Então, todas as cores que eu usei aqui vão estar aqui na descrição do vídeo pra gente poder não perder muito tempo, tá? Então, eu escolhi 4, deixa eu ver se foram 4 pontos. Eu escolhi o ponto atrás, o nó francês, o ponto haste, o ponto correntinha, tá vendo aqui? E nós vamos colocar aqui no cabinho um pouquinho de ponto palestrina, porque ele dá uns nozinhos aqui no galho, eu acho que fica bem legal, tá bom? Esses foram os pontos que a gente escolheu, bem básico, né? E aí, o que que eu fiz? Eu parei aqui na minha última flor, para mostrar para vocês como iniciar. E aí a gente vai bordando. E depois, vou até começar aqui, a gente explica para vocês como que faz aqui, ó, quando vem e como a gente volta, sem perder o fio da meada aqui, a gente faz essa voltinha aqui, tá? Sem ficar assim muito grosseiro, tá vendo? Então a gente vai sempre caminha com o fio aqui, olha, tá vendo? De uma maneira que não fique muito que não fique muito não, que não fique fora de direção ou embolado, que a gente chama, tá? Isso aqui é pintura aqui, ó. O fio tá bem bonitinho no lugar. Então, vamos lá, para iniciar, eu ia iniciar ali, que foi onde eu parei. Eu comecei aqui, mas não tem problema. A gente inicia aqui, que tá melhor para... E uma beliscadinha que... Você pode fazer isso do lado avesso, ou você pode fazer isso aqui do lado direito, tá? Não tem diferença. Então, a gente vai passar... aqui pelo... Gente, isso aqui é porque tem gente que não sabe nada, tá? Então, quem sabe, é só adiantar o vídeo, seguir em frente, não tem problema nenhum. Aí, olha, eu pulo aqui um fiozinho do tecido e já começo a fazer o meu ponto atrás. O ponto atrás é o seguinte, a gente anda com agulha, com tecido, se possível assim, olha, em pontos pequenos, tá?
E aí, o fio tá por baixo, então a gente volta, por isso que eu ponto atrás. A gente volta, a gente caminha para trás para cobrir e já posiciona a agulha mais para frente, tá vendo? E aí vai ficar aqui o espaço esperando quando eu voltar com a linha, a gente cobre, ó, tá vendo, ó? Esse é o ponto atrás, tá? Fazer aqui menorzinho. Aqui a minha posição é muito ruim de bordar, mas vocês façam isso com muita delicadeza, tá? Aqui eu vou caminhar bem aqui no final aqui da pétala da flor, tá vendo? E vou voltar aqui, olha, já posiciono a agulha lá aonde eu vou reiniciar o meu ponto, tá? Por aqui ser bem distante aqui, eu não quero que esse fio lá atrás fique soltinho. Então, o que eu vou fazer? Porque aqui é mais longuinho, tá? A intersecção aqui entre uma pétala e outra. Então, eu vou colocar esse ponto aqui na frente, tá vendo? Ok? Vou lá no avesso. Aqui, ó. E vou caminhar. Eu vou ter que subir até mais ou menos aqui, ó. Que é onde começa a minha segunda pétala do outro lado. E eu vou caminhar com o fio por baixo dos pontinhos que eu dei. Tá bom? Que aí não fica um acabamento mais limpo, né? E aí, agora sim, eu posso posicionar a minha agulha aqui bem no cantinho aqui, onde eu vou começar o próximo ponto. Tá bom? Aí, começa tudo outra vez. Façam isso com o bastidor, né? Como eu acabei de dizer, para bordar aqui, para mim é uma posição muito difícil para gravar. Ó, vou dar um espaço, e esse vai ficar já posicionado. Aí, eu sigo em frente com o meu próximo pontinho, posiciono, volto para cobrir onde ficou e já boto a agulha mais para frente. Por isso chama-se ponto atrás, que a gente põe a agulha para frente e volta com a linha, formando o ponto, tá bom? Em cima do risco, né? E é uma dica, quando chega aqui na parte das voltinhas de qualquer desenho, a gente dá os pontos menorzinhos, tá bom? Uma questão de que vai fazer a voltinha do tecido e é sempre no mesmo buraquinho que a gente coloca a agulha. Ó, tá? Tô olhando pelo monitor. Tá vendo? Outra coisa, respeitem o risco, porém, às vezes, o próprio fio do tecido, ele atrapalha um pouco a gente estar em cima do risco. Então, a gente dá preferência para botar a agulha sempre para frente, para dentro do desenho, onde vai ser pintado, onde já tá o desenho, nunca para fora, tá? O ângulo da agulha, né? A angulação de agulha é uma aula à parte, gente. Como eu não tô dando aula de bordado livre no momento, né? Aqui é só uma dica de barrado. Mas existe isso, tá? Vocês sempre coloquem, olha, a agulha vai entrar no buraquinho e ela não tá reta. Ó, eu dou o ângulo da agulha, tá vendo? Ó, mais para dentro do meu tecido, para que o meu ponto fique lá em cima arredondadinho, tá bom? É umas dicasinhas. Então, esse é o ponto atrás. Agulha para frente, retorno e cubro o meu ponto, tá? É só isso. Aqui nas voltinhas, pontos menores, e onde você pode usar um ponto maior, você usa. E a gente faz isso em toda a pétala, tá? Todas as pétalas de igual forma. Ponto atrás é um ponto muito simples, que dá bem certo. Aqui na folha e nos raminhos, ou aqui no caule, ou aqui, olha, né,
no caule que vai dando direcionamento às flores, ó, tá vendo aqui? A gente vai colocar o ponto atrás. Então, eu vou parar aqui para o vídeo não ficar muito longo, vou botar outra linha na agulha e vamos fazer o ponto atrás aqui para vocês verem como faz um pedacinho, só para dizer que eu não ensinei. Vou usar um verde médio, depois eu vou deixar na descrição do vídeo. E da mesma forma, vou pegar um fio dos cabos que eu tenho, vou dobrar na agulha. Opa. E vou fazer da mesma forma aquele nozinho. Inclusive, o pessoal chama esse nozinho com o fio dobrado na agulha, passando pela argolinha, de nó invisível, tá? Ponto invisível, nó invisível. Então, ele é bom ele ser feito por trás do desenho, que aí fica mais visível ainda, né? Só que aqui, no meu caso, não vai fazer muita diferença, tá? Onde ele começa. Ah, eu quero fazer essa cobertura mais larguinha, mais grossinha. É só botar mais fio na agulha, né? E aí você consegue fazer toda essa parte de delineado mais grossinho. Ou então, ao invés de usar o ponto atrás aqui, usa o ponto haste. Uma curiosidade do ponto atrás e o ponto haste é que eles são tão irmãozinhos, que se eu fizer o ponto atrás aqui bem feitinho, no verso do trabalho eu tenho o ponto haste. Tá vendo aqui, ó? E agora a gente vai fazer o ponto haste aqui na frente. E aí no verso vai ficar o ponto atrás. Pra vocês verem como é que é, tá bom? Como é que são as coisas, né? Então eu vou dar aqui Opa, passou. Um pontinho para segurar. Bem pequenininho. Meu Deus do céu, será que passou de novo? Quase passou. Passou, gente, a argolinha, tá vendo? E aí a gente precisa correr com o fio, né, para segurar, e a argolinha já tava indo embora. Pronto. Fio seguro no lugar. Agora vai começar a fazer o ponto haste. Entre uma picadinha no tecido e outra, eu dou um espaçozinho, tá? O ponto haste começa assim, e o fio fica sempre para trás. Se vocês quiserem aula só de ponto do bordado livre, tem aqui no comecinho do meu canal, em 2020, eu comecei pelo bordado livre, tá? Aí eu fiz vídeos só ensinando os pontos. Então, se vocês quiserem, e lá tem o ponto haste, que é esse que nós estamos fazendo aqui, tá? Eu gosto de angular assim a agulha para cima, para ficar, eu gosto dele mais torcidinho. Eu acho que eu peguei o fio errado, mas não tem problema não. A cor do fio, tá vendo? Aqui eu usei mais claro, aqui eu acabei... Botei os dois, um perto do outro aqui, e me embolei. Outra coisa, não bordem à noite. Eu estou bordando à noite porque hoje o dia no ateliê foi bem complicado. E aí a gente acaba acometendo esses deslizes, né? Botando uma cor, mas não tem problema. Tem sempre um cabinho, um galinho na natureza mais escuro que o outro, né? Nada é igualzinho. Então esse aqui é o ponto haste, tá? É o que a gente faz. Se vocês quiserem, como eu estava falando, tem o vídeo só de pontos do bordado livre. Aqui eu faço assim, ó. Eu já vou direto pra cá, porque é um pedacinho tão pequenininho que eu já posiciono aqui.
viro. Façam isso com bastidor, como eu falei. E com bastante calma e delicadeza. Então tem o ponto haste, o ponto atrás, o palestrina, nó francês, nó colonial, tem ponto reto, correntinha de agulha que dá para fazer flores. Tem tanta coisa aqui no canal, gente, que eu fico até boba com tanto vídeo que tem e que poucas pessoas acessam. Até porque bordado livre é uma coisa que tem tanto na internet, né? Então, pronto, gente, olha, vai fazendo esses pontos haste em toda a extensão do galinho, tá? E no avesso ele fica o ponto atrás, ó, uns pontilhadozinhos, tá vendo? Tá? Bem discretinho. Então a gente vai fazer todo esse ponto haste aqui em todos os galhos e folha. A folha eu também fiz com ponto haste. Não, aqui eu fiz com ponto atrás. Mas dá para fazer com ponto haste se você quiser, tá? Você escolhe aí. E depois, eu aqui por dentro do meu galho, nós vamos fazer o palestrina, tá? Então, ponto haste e ponto atrás explicadinho. Agora vamos fazer o ponto correntinha. Gente, isso é tão livre que você vai colocar isso aonde você quiser. Você pode modificar, fazer as flores com ponto correntinha, também fica bom, tá? Isso aí é muito, muito, muito opcional, tá? Vou usar aqui um vermelho bem escuro. Vou botar aqui na agulha e já volto para não perder muito tempo aqui. Ponto correntinha agora. Gente, é só dicas de ponto. Por favor, não estou ensinando ponto, né? A não ser que você pegue rapidamente, assimile rápido, aí tudo bem, né? Ó, da mesma forma eu segurei o fio aqui. E eu vou fazendo da seguinte forma, com o bastidor, que eu não tô podendo fazer aqui. Eu boto um fiozinho do tecido aqui atrás, só nesse primeiro pontinho, para não correr o risco de desfazer o ponto, tá? O nozinho. Deixa eu só enxergar, porque eu não tô enxergando. Pronto. Aí, tamanho de correntinha. Se você fizer muito, aqui vai ficar, aqui é o tamanho do ponto tá, de corrente. Se você fizer muito grande, ele vai fechando, tá? Então seria bom fazer aqui nesse caso, ó, médio, tá? Mas se você não tem problema, se você quiser fazer grande, deixar ele mais fechadinho, fica bonito do mesmo jeito. E eu sou muito, no bordado livre, eu sou muito assim, tranquila, zen, porque não é para estressar, é para fazer, se sentir livre mesmo, sabe? Estética de ponto de bordado livre não cabe ser rigoroso, tá? Nem nos pontos, nem no desenho e nem no avesso. É lógico que a gente procura fazer um avesso limpo, né? Para não ficar muito bagunçado, mas tem hora que não dá. Se você quiser cobrir uma coisa 100% de pontos, vai ter cruzamento de linha, vai ter meia embolação. Que dia desse eu mostro para vocês alguns avessos aí que entraram para a história aqui da Marisol Bordados. Então aqui, ó, ponto correntinha no mesmo buraquinho e sempre angule a sua agulha, ó, tá vendo como é que ela não tá reta, ó, tá aqui, ó, porque isso aqui é uma fita, então a fita é como se fosse um pedaço de fita, um laço de fita, ela não é reta, não é estática, né? Então tem aí o seu movimento, e isso vem pro bordado, e você pode fazer isso tranquilamente, tá? O ângulo da agulha, no mesmo buraquinho, eu só abro um pouquinho mais, tá vendo?
e vai fazendo. Quando chegar lá na frente, é só terminar aqui, olha, por baixo. Passa a agulha por baixo aqui, termina, vai pro avesso e faz acabamento. Todos os acabamentos de pontos do bordado livre são pelo avesso, mas há quem faça pelo direito também. Em alguns momentos eu também faço. Qualquer dia desse eu trago para vocês um vídeo só de início e arremates, acabamentos do bordado, tá? No bordado, né? Diversas formas, diversas técnicas, tá? Aqui, ó, eu vou fazer um pouquinho maior. Se você quiser uma coisa, eu quero ele mais simétrico, mas não tem problema. Você pega uma régua, quero todos do mesmo tamanho. Pega uma régua, até você ter uma visualização assim. Já treinou o olho? Tá, meu olho já tá treinado, ok. Mas se você não tem o olho treinado e quer tudo bem simétrico, aí você pega uma régua e vai marcando de meio centímetro, de 4 em 4 milímetros, e aí vai fazendo, marca um pontinho e insere a agulha nos pontinhos, aí vai ficar tudo bem mais certinho. Não é o meu caso aqui. No chivaime, quando a gente vai fazer um ponto corrente, aí é bom ter uma simetria melhor, tá? Menos assimétrico e mais simétrico. Não é o caso do bordado livre. Mas também é muito pessoal, como eu falei, é livre, né? O nome já está dizendo. Então, ponto correntinha, começamos com ponto atrás, ponto haste, ponto correntinha. Tô só apresentando os pontos que a gente colocou e onde colocou, da melhor forma possível aqui, bem na beirinha. E aí eu vou entrar aqui embaixo para fazer um acabamento no avesso, tá? Ó, como é que fica o ponto atrás também, tá vendo? Esses pontos são todos primos. Vocês estão vendo esses fiozinhos brancos? Usem eles para fazer o arremate, ó. Passei por baixo deles, olha. E vou aqui fazer uma argolinha, nozinho de costureira. Puxo pro lado ao contrário e vou fazer aqui pro lado de dentro do meu desenho. Até peguei um fiozinho do tecido. O andar da linha sempre pro lado de dentro, tá? Do desenho. A gente nunca corta o fio pro lado de fora. Outra coisa que a gente faz também, se for o caso, principalmente em tecidos que o avesso pode ser forrado com TNT, ou você pode dar um pinguinho de cola aqui, que é uma peça que vai ser bem lavada. E ande mais do que eu aqui, tá? Ande vários pontos, até ficar bem um acabamento com a linha bem longo, para evitar que ele saia, né? Que a linhazinha apareça depois que se lava muita peça. Então, ponto correntinha no laço, ponto atrás nas flores, se quiser pôr na folha também, ponto haste nos galhos e também pode ser na folha. Gente, eu só delineei. Aqui dentro tudo é canetinha, tá? Todo assim. E agora o nozinho francês. O nó francês, olha, a gente pode fazer ele tá chapadinho assim, ó, igual esse aqui. Ai, entrou uma borboleta aqui em casa, tá me atrapalhando, peraí. Chapadinho assim,
ou a gente faz com o fiozinho aparecendo aqui, ó, tá vendo aqui, olha, isso aqui é o fio, tá vendo, ó? Dá uma alongadinha, a gente dá uma alongadinha na agulha, distante da onde a gente entrou, e dá o nozinho do francês, tá? Então, hora ele tá bem chapadinho, bem pertinho, é o caso aqui do amarelo, e hora ele tá com os fios alongadinhos. Isso aqui é uma dica quando a gente vai fazer miolo, tá? Para ficar um pouco mais realista esse miolo. Mas também é uma coisa muito pessoal, tá? Vou aproveitar esse fio que tá aqui na agulha. Ah, não, já tá pequenininho, vou trocar. E vamos fazer então o nó francês. Só um minutinho. Botei o bastidor aqui para fazer o nó francês, que é bem mais didático, correto. Mas dá para fazer sem também, tá? É que eu achei que ia ficar melhor aqui para soltar as mãos. Olha, eu peguei um fio amarelo ouro bem para poder ficar visual, tá? Mas vai aparecer no vídeo, mas você faça aí da maneira que você achar melhor. Bom, fio dobrado na agulha, argolinha, prendi o fio. Agora vamos lá. Ó, tá vendo aqui meus dois dedos, ó? Por isso que eu botei o bastidor. Os outros dedos estão segurando o bastidor. E esses dois dedos aqui segura esse fio. Vou enrolar três vezes. 2, 3. Fica 3 voltinhas na agulha. Seguro. E aí eu vou lá próximo aonde eu vim com o fio e desço a agulha. Aí venho aqui, dou uma puxadinha, seguro com o meu dedão e venho aqui na parte de baixo e puxo a agulha. Bem devagarinho. Pronto. Tá aí o nó francês. Agora vamos fazer aquele que é mais alongadinho. Vou fazer ele aqui. Mesma coisa. Seguro com meu dedo. 1, 2, 3. Seguro com meu dedinho indicador aqui, ó, os fios na agulha. E aí eu vou colocar um pouquinho distante da onde eu entrei com, né? Eu trouxe com o fio de trás para frente. Puxo. Vendo? Puxo. Eu vou lá por baixo e puxo o meu fiozinho. Pronto. Aí ficou aqui, ó, alongadinho o fio, tá? E isso eu vou daqui pra lá, daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, fazendo toda a volta com esse meu, nossa, agora foi, com esse meu nó francês aqui com cabinho alongado, tá? Daqui pra cá, daqui pra lá, daqui pra cá. A gente chama, as pessoas chamam de pestilo, ponto pistilo, tá? Porque é o pistilo da flor, tá? Mas nada mais é do que isso. É um nó francês com alongado. Então a gente vai fazer tudo aqui para ficar bem bonitinho o miolo. E vai ficar mais ou menos, né? Assim o nosso miolo com o nó francês, tá? E aí, olha, aqui também eu fiz o alongadinho. Depois você vem com a canetinha, que é o que ainda vou fazer aqui, e dou uma melhorada na pintura, tá? Porque só tá fraquinho, tá? Eu só delimitei porque a gente precisa ter noção do que tá fazendo. Então a gente passa primeiro, né, a canetinha fraquinha. Aqui já deu uma terminadinha, tá? Aqui são fios. Aqui os meus pistilos, eles só são pontos retos, aqui, ó, tá vendo, ó? Eu coloquei um ponto reto mais da linha escura, depois botei linha laranja e depois um pouquinho de verde. Tem um fio verde aqui, tá vendo? Ó, vendo? São pontinhos retos, tá? Aqui também é pontinho reto, aqui é ponto haste, tá? Vocês não vão ver porque já tá pintado, olha. Isso aqui é ponto haste, tá? Uma linha bem fininha. E aí pronto, acabou o mistério do bordado livre com canetinha. Aqui nas laterais, aqui
nas delimitações eu fiz aquela nossa gradezinha da aula passada, em cor laranja e verde, tanto embaixo quanto em cima. Vou abrir para vocês verem como tá ficando, e no início do vídeo a gente sempre mostra, né, que eu gravo a introdução depois que eu já fiz toda a peça com vocês. Então a gente mostra a peça toda pronta, tá? E faltou o ponto haste, o ponto palestrina. Já vou fazer então para a gente poder ver como é que fica. Pessoal, como eu citei o ponto palestrina aqui no meu risco, porque eu coloquei aqui, eu tô colocando o ponto palestrina como fossem uns nozinhos nos meus galinhos, tá? Tá bem pequenininho aqui, olha. E como aqui tá muito escuro, né? Porque a linha é verde, o espaço é pequenininho. Mas é opcional, se você quiser cobrir isso aqui com a canetinha, pode. Se você quiser continuar fazendo um monte de ponto haste aqui dentro para cobertura, também pode, tá? Mas se você quiser usar o ponto palestrina como eu, só para fazer os nozinhos no galho, também é opcional, mas você fica à vontade. Eu fiz aqui em verde, mas ficou muito escuro. Deixa eu mostrar aqui para vocês. O ponto palestrina já tá aqui no canal, tá? Só um vídeo só mostrando ele várias vezes, como faz, bem explicadinho. Mas é assim, o fio tá aí, e aí digamos que aqui tem um risco, e eu vou entre um lado do risco e o outro passar um pontinho. Eu vou fazer esse ponto distante desse fio que eu trouxe de trás para frente, só para vocês terem uma visualização boa, tá? Mas quanto mais pertinho, menor o ponto e mais pequenininho ele fica. Então tá aqui o meu pontinho. Eu saí aqui, normalmente essa saída fica bem aqui no meio, né? Entre as duas extremidades do ponto. Então ele fica parecendo um triângulozinho pequenininho. Então, debaixo desse pontinho aqui que eu dei, vamos chamar ponto. Esse é o ponto. Debaixo desse ponto eu vou dar duas laçadas, laçada A, laçada B. A laçada A, por debaixo dele, é livre, o fio não passa por debaixo da agulha, é totalmente livre a passagem do fio. Então, laçada A. Pronto, tá? Vou deixar esse fio lá para cima só para não atrapalhar a visualização. Laçada A. E no mesmo lugar da primeira laçada, eu dou a segunda, só que dessa vez o fio de trabalho, que é esse que está no tecido, ele vai ficar debaixo da agulha. Então, laçada A é livre, mas a laçada B não. Laçada B, ela é o princípio do ponto caseado. Porque isso aqui, o palestrina é um nó. Prontinho, tá pronto o palestrina. Aí eu venho aqui bem debaixo dele, ou imaginariamente no risco, e vou para trás. Então tá aí o nó palestrina, ok? Ponto palestrina. Lá no meu caule eu fiz ele alongadinho. Por quê? Porque eu tô fazendo nozinhos imitando aqueles nozinhos que ficam nos galhos das plantas. Então tem aqui, ó, eu vou fazer ele mais para cá para ficar mais alongado. E vou fazer um pouquinho maior. Primeira passagem. Segunda passagem. Fio de barra da agulha. Prontinho. Aí eu vou fazer aqui outro. Aí eu vou fazer alongado, porque eu tô trabalhando lá como se fosse um tronco, né, de árvore. Então vou fazendo assim, tá? Mas aí vocês é que sabem, se vocês quiserem assim, vocês fazem. Se não quiserem, é bem opcional. O bordado é livre, então não tem uma regra que diga que é obrigada a fazer. Prontinho. Como se fosse 3 nozinhos, eu dei esses 3 nozinhos
ou 4 ou 5, lá como a linha é bem fininha, então ficou parecendo só os nozinhos do tronco, tá bom? Eu fiz assim, alongado. E você pode fazer o ponto palestrina bem juntinho, um pertinho do outro, fica um monte de nozinho, tá bom? Serve também para contorno, acabamento, preenchimento, enfim, serve para um monte de coisas, né? Todos os pontos bordado livre são muito bem utilizados, tá? Então eu botei aqui uns nozinhos, uns pontinhos palestrina alongado com a agulha, com o fio dobrado na agulha, então ele tá bem discretozinho aqui. E vou fazer isso em quase todos. É só salpicar, não precisa exagerar não. É isso. Então a gente volta com a peça pronta. Vamos lá.